artefatos encontrados em escavações têm uma procedência bem peculiar. A dúvida que surge perante muitos objetos e muitas construções da antiguidade é: como eles conseguiram, com recursos escassos e com uma tecnologia tão rudimentar, concluir essas construções e confeccionar esse tipo de objeto? No vídeo de hoje, para começar essa série de arqueologia extraterrestres, vamos explorar um povo que desperta muito interesse e muita curiosidade: os egípcios. Durante o exame na múmia do faraó Tutancâmon, uma adaga de 3.300 anos foi encontrada no meio das suas ataduras, na altura da coxa direita. O que chama atenção é o trabalho em ferro da lâmina. O ferro era um material muito raro no Egito, principalmente na época do faraó Tutancâmon. Durante as décadas de 70 e 90, alguns estudos foram feitos, mas eles foram inconclusivos. Mais recentemente, pesquisadores egípcios e italianos se uniram para entender melhor a procedência dessa lâmina. Através de uma espectrometria de fluorescência de raios-x, foi possível constatar que a lâmina é composta por ferro, níquel e cobalto, uma combinação que coincide com a de um meteorito que caiu ao norte do Egito, ou seja, a procedência dessa lâmina é extraterrestre. Esse tipo de material, conhecido pelos egípcios antigos como ferro do céu, era muito apreciado e era tão raro que só era utilizado em momentos muito especiais. Uma dessas ocasiões era a confecção de objetos ornamentais. O mais curioso é que essa lâmina, depois de todo esse tempo, quase não oxidou. E mais curioso ainda é que em 2013, após pesquisadores fazerem uma incursão num cemitério egípcio de 5.000 anos, conseguiram encontrar diversos artefatos feitos exatamente do mesmo material procedente de um meteorito. Em um caso em particular, não foi um artefato que chamou a atenção, mas sim um painel que se encontra no templo da deusa Hathor, em Dendera. Nunca foi encontrado um objeto ou um artefato com as características dessa imagem. O que se sabe é que é uma concepção da criação do cosmos. Mas independente do que simboliza, o desenho é muito parecido com uma lâmpada. Teve até um norueguês que fez o protótipo de uma lâmpada baseada nessa lâmpada do templo. Eu vou deixar o link na descrição. Quanto a pessoas notáveis e peculiares demais para a época, as grandes técnicas que deram origem às construções colossais do Egito tiveram um responsável, um homem, Imhotep, vizir do rei Djoser, faraó da terceira dinastia. Sua obra mais conhecida seja talvez a pirâmide de degraus em Saqqara, pirâmide que ele projetou para o seu rei. A pirâmide tem um tipo de arquitetura que nunca tinha sido visto antes. Aliás, sabe o que Imhotep falou para o rei Djoser quando ele o presenteou com essa pirâmide? Tó, achei Saqqara! Além de vizir, ele era arquiteto, escriba e médico e foi responsável por diversos estudos da medicina e uma grande influência no mundo antigo. Ele era um homem tão genial que foi mais tarde endeusado pelos gregos, sendo conhecido entre eles como Esculápio. Em algumas versões do mito, ele é até mesmo filho de Apolo, deus da cura. Será que ele foi um deus na Terra? Um semideus? Ou será que Imhotep não nasceu na Terra? Ou pelo menos foi orientado por alguém que não tivesse nascido aqui, mas sim em algum outro planeta? Para ser tão brilhante assim e tão à frente do seu tempo? Só pode. Mas qual seria o interesse dos aliens em instruir dessa forma um humano? Eles teriam alguma coisa em troca? Wait! Are you an alien? To you I am, yes. Are you gonna probe us? Why does everyone always assume that? What am I doing? Am I harvesting farts? How much can I learn from an ass? O que se sabe é que foi graças à motivação inicial de Imhotep e à construção da pirâmide de degraus que as outras pirâmides passaram a ser projetadas. Dentre elas, a pirâmide de Gizé. Há cerca de 4.700 anos, o Egito entrou em uma época de grande progresso tecnológico. Até aproximadamente 2.700 a.C., o material de construção primordialmente utilizado era o adobe. Não
tinha Photoshop no Antigo Egito, pelo menos até que se prove o contrário. Na verdade, o adobe é um tijolo feito de terra crua, palha, fibras e água. Mas menos de 200 anos depois, os blocos da pirâmide de Gizé já haviam sido criados. Pesavam até 15 toneladas e se ajustavam uns aos outros com a exatidão de um fecho de colar, como diz o livro Antigo Egito. As pirâmides eram construções tão importantes que logo que um faraó assumisse um trono, ele já dava início ao projeto da sua pirâmide, que seria o seu futuro Cebolinha, ao seu futuro túmulo. Trabalhadores de todas as aldeias do Egito eram escalados para ajudar na construção, que movimentava uma enorme quantidade de pessoas e de materiais. A pirâmide de Gizé foi construída com cerca de 2.300.000 blocos. Mas apesar da grande quantidade de pessoas envolvidas, levou 23 anos para ser concluída. Nesse período, as ferramentas utilizadas eram muito frágeis, muito rudimentares, não havia o auxílio da roda, muito menos de animais para facilitar a tração das pedras. Mas então, o que faziam? Será que era aí que entrava a ajuda extraterrestre? Whoa, look at that! Now do you believe us, Cartman? You guys can't scare me! I know you're making it all up! Cartman, there's an 80-foot satellite dish sticking out of your ass! Sure, you guys, whatever! You guys! I am sick and pissed off right now! A conclusão até agora é que trenós de madeira auxiliavam no deslocamento das pedras até as obras. O pior é que alguns blocos eram feitos de granito, que é uma pedra muito dura. As talhadeiras e as serras de cobre quase não conseguiam fazer o molde direito, era necessário um grande esforço para conseguir moldar esse granito. E é essa dificuldade que torna esse tipo de construção tão intrigante e dá vazão a teorias divinas ou de extraterrestres. Por mais dificuldades que surgissem durante a construção de uma pirâmide, eu não acredito que o faraó tivesse preocupado com o bem-estar dos trabalhadores. Um morria de exaustão, na mesma hora levavam o corpo e outro substituía. Então, a construção continuava normalmente, como se nada tivesse acontecido, e foi assim ao longo de 23 anos. Ou seja, o material era frágil, que se dane, tomavam chicotada e continuavam lá até conseguir e até mesmo às vezes até morrer. Independente de qualquer explicação, eu acho que esses povos antigos eram absolutamente brilhantes e, em muitos aspectos, até mesmo mais brilhantes e evoluídos que o homem moderno. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou...